Bem-vindos ao canal. Hoje, mergulhamos em uma narrativa repleta de intrigas, decisões difíceis e lições valiosas de fé e compromisso. Estamos prontos a desvendar a história de Ló e Abraão, dois protagonistas do Antigo Testamento cujas vidas se entrelaçaram em uma jornada marcante. A história de Ló está mencionada principalmente no livro de Gênesis. Ele é conhecido por ter sido sobrinho de Abraão, e também desempenhou um papel significativo na história do Antigo Testamento, e pelo episódio envolvendo a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Ló era o filho de Harã, que era irmão de Abraão. Após a morte de Harã, Abraão assumiu a responsabilidade por Ló, tornando-se uma figura paterna para ele. Abraão e Ló fizeram uma jornada juntos quando saíram da cidade de Ur dos Caldeus juntamente com Terá, Abraão e Sara rumo a Harã na Mesopotâmia pelo caminho da terra prometida, como ordenado por Deus. Ló seguiu com Abraão e Sara de Harã para Canaã. Ló também desceu ao Egito com Abraão no tempo em que houve fome na terra, e depois voltou juntamente com o patriarca para Canaã. Com o tempo, Abraão e Ló se tornaram muito prósperos em suas atividades de criação de gado, e suas manadas cresceram consideravelmente. Eles estavam viajando juntos na terra prometida, mas a terra não podia sustentar o número crescente de animais. Os pastores de Abraão e Ló começaram a entrar em desentendimentos e disputas sobre pastagens e recursos escassos. A situação tornou-se insustentável, e Abraão percebeu que era necessário tomar uma ação para evitar conflitos contínuos entre seus pastores e para manter a paz. Abraão, como ancião e líder da família, tomou a decisão de resolver o problema. Ele abordou Ló e propôs uma solução para o conflito. Abraão disse a Ló que eles deveriam se separar para evitar futuras disputas e permitir que ambos continuassem a prosperar. Ele deu a Ló a escolha de onde ele queria se estabelecer, dando-lhe a prioridade na decisão. Disse Abraão a Ló: "Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, vou para a direita, e se a direita escolheres, eu vou para a esquerda." Gênesis capítulo 13 versículos 8 e 9. Ló, ao olhar para a terra fértil do Vale do Jordão, escolheu as planícies verdes do Jordão, em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma, e optou por se estabelecer na direção de Sodoma, uma cidade conhecida por sua maldade e pecados. Abraão se apresentou na terra prometida, em Canaã, onde Deus renovou suas promessas e fez alianças com ele. Infelizmente, a escolha de Ló o levou a habitar perto de Sodoma e Gomorra, uma cidade conhecida por sua grande maldade e pecados. Após se separar de Abraão, Ló partiu em direção a Sodoma. Já estando em Sodoma, Ló constatou que o povo de Sodoma era extremamente iníquo. Ló ficava profundamente afligido todos os dias por conta da maldade explícita presente naquela cidade. Ainda enquanto estava em Sodoma, houve uma batalha em que um grupo de reis da Mesopotâmia derrotou os reis de Sodoma e Gomorra. Na ocasião, todos os bens de Sodoma e de Gomorra foram tomados, inclusive os de Ló, que também foi levado preso por aqueles reis. Quando Abraão foi avisado do que havia ocorrido, preparou uma tropa de homens que, em uma batalha noturna, conseguiu derrotar o exército inimigo. Desta forma, Ló, sua casa e seus bens foram recuperados. Quando Deus resolveu destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Esse livramento está diretamente ligado ao fato de Deus ter se lembrado de Abraão.
O modo com que os homens de Sodoma receberam os anjos do Senhor mostra a depravação que trouxe o juízo divino sobre aquela cidade. Também vale ressaltar a tentativa de Ló de pacificar a situação, oferecendo suas próprias filhas àqueles homens. Tal atitude demonstrou a fraqueza de Ló, e os efeitos nocivos daquela cidade sobre ele. Gênesis capítulo 19 versículos 4 a 9. Como os homens de Sodoma não recuaram querendo tomar para si os anjos que estavam na casa de Ló, estes foram feridos de cegueira, e Ló recebeu a ordem para tirar toda sua família da cidade que seria destruída por Deus devido à sua corrupção. Apesar de Abrão pedir a Deus para não destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, mesmo assim ela foi destruída, pois a cidade estava envolvida em grande destruição espiritual e moral. Eles também foram advertidos a não olharem para trás ao fugirem, porém a mulher de Ló desobedeceu esta ordem, e foi transformada em uma estátua de sal. Gênesis 19 versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Após sair de Sodoma, Ló e as suas 2 filhas habitaram em uma caverna numa região montanhosa. Ali, Ló foi embriagado por suas filhas que conseguiram engravidar dele, e seus filhos, Moabe e Amon, se tornaram os ancestrais dos Moabitas e Amonitas. Gênesis capítulo 19 horas e 31 minutos a 32. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Ao chegar a Canaã, Abraão e sua família continuaram sua jornada, vivendo como peregrinos e estrangeiros na terra. Eles se mudaram de um lugar para outro, confiando na promessa divina de que a terra seria dada a eles e à sua descendência. Durante sua jornada, Abraão teve encontros e comunicação direta com Deus. Ele fez várias alianças com Deus, onde Deus reafirmou suas promessas de fazer de Abraão uma grande nação e dar-lhe a terra prometida. Uma das alianças mais sérias foi a circuncisão, um sinal da aliança entre Deus e Abraão. A ilustração bíblica serve como uma lição sobre o valor da paz, da tomada de decisões sensatas e das consequências das escolhas feitas em nossas vidas. A jornada de Abraão é um exemplo de fé, obediência e confiança em Deus. Que a história de Abraão e Ló continue a nos guiar em nossa jornada espiritual, e nos inspira a viver vidas que honram a Deus e promovem o bem em nosso mundo. Que nossas ações hoje sejam um testemunho de nossa fé e confiança no poder soberano de Deus. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para mais pessoas serem impactadas na edificação da fé e dos ensinamentos bíblicos. Até o próximo vídeo.